Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Como vão vocês? Espero que tenham passado bem o fim de semana, estudando as regras de competência material que nós analisamos na aula passada. Hoje nós vamos começar a falar um pouco sobre a competência territorial, né? Então, quando nós estamos tentando buscar quem deverá ser o magistrado responsável por conhecer e julgar, né, realizar o acertamento de um caso penal, nós devemos responder a perguntas em sequência, né? Primeiro, existe algum existe alguma natureza específica daquele caso que levaria um tribunal a decidi-lo de acordo com a sua espécie? E nós precisamos avaliar quais são as regras de competência material. A gente começa pela competência política, do STF, ou eventualmente até das casas legislativas, para julgar crimes de responsabilidade. Se não for, temos que analisar, né, questões relativas à prerrogativa de foro que o acusado porventura tenha. Se ele não tiver prerrogativa de foro, aí nós vamos olhar dentro daquele nosso mapa, né, da especialização da justiça, se o caso não seria de competência da justiça militar, da justiça eleitoral, né, e não sendo, ele vai para a justiça comum. E dentro da justiça comum nós temos que avaliar se existe um bem, interesse ou direito da União em jogo, caso que levaria a competência da justiça federal. E em não sendo atribuição da justiça federal, vai para a justiça estadual comum. E mesmo após a gente estabelecer dentro da competência material lato sensu, né, se seria militar, eleitoral, federal, estadual, nós ainda vamos precisar analisar se existe, né, alguma natureza específica daquela conduta que ressalve a competência para algum juízo específico. Se a organização judiciária do tribunal assegura que aquele julgamento deverá acontecer por alguma unidade específica. Então, né, se for da justiça eleitoral, se está especializado para julgamento de crimes conexos, como corrupção e lavagem. Se é da Justiça Federal, né, se existe eventualmente alguma questão afeta ao tribunal do júri, se a matéria foi especializada por lei para julgamento pelo juizado especial federal, se existe alguma questão que a organização do tribunal ressalvou a competência de alguma unidade, como é o caso das varas especializadas para julgamento de crimes de lavagem de dinheiro e crimes contra o sistema financeiro nacional. E no caso da estadual, o tribunal pode estabelecer qualquer gama de especializações, né, excetuadas aquelas que são estabelecidas pela Constituição e por lei, Tribunal do Júri, Juizado Especial Criminal. Existe a questão dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher estabelecidos pela Lei Maria da Penha, mas a organização judiciária poderá estabelecer N especializações para as varas. Inclusive, nós comentamos aqui, Curitiba tem varas especializadas para delito de trânsito. São Paulo tem vara especializada para decidir questões relativas a inquéritos policiais. Então, nós precisaremos olhar para essas regras para estabelecer qual é a classe de juízo, qual é a classe de tribunal que estará habilitada para o julgamento de determinadas questões de acordo com a natureza da matéria. E depois que nós estabelecermos a natureza da matéria e, eventualmente, o tribunal ou o juízo responsável, a gente passa à segunda pergunta que foi formulada pelo professor Figueiredo Dias, que é para estabelecer a competência territorial, né? A competência em razão do local, a competência em razão do foro, como tem sido chamado no direito processual. Então, a pergunta que Figueiredo Dias faz é: qual o tribunal que, entre os da mesma espécie materialmente competente para o caso, então, entre os tribunais da Justiça Militar, entre os tribunais da Justiça Eleitoral, entre os tribunais da Justiça Federal, entre os tribunais, né, da Justiça Residual, da Justiça Estadual, ou entre os tribunais do júri, etc., estabelecida a competência material, qual é o tribunal que deve, segundo a sua localização no território, ser chamado para conhecer e para decidir concretamente um certo fato? Bem,
Então, dentre os tribunais materialmente competentes, em razão do local, existe algum juízo especial que deverá conhecer do caso? Como que nós eliminamos os demais competentes para estabelecer a regra de que há apenas um juízo competente para cada caso penal? E aí, nós, no Brasil, temos que seguir as regras que são estabelecidas pelo Código de Processo Penal. E nós temos uma série de regras. No Código de Processo Penal, fala-se muito pouco sobre competência material. A regra da competência material vai estar lá no artigo 74, diz, a competência pela natureza da infração será julgada pelas leis de organização judiciária, salvo a competência privativa do tribunal do júri. Aí diz que compete ao tribunal do júri o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, artigo 121, 122, 123, 124, 25, 26, 27 do Código Penal, homicídio, instigação e suicídio, infanticídio e as diversas espécies de aborto. Aí ele coloca algumas regras aqui de modificação de competência, de desclassificação, que nós vamos analisar em um segundo momento. E é só isso que o Código fala. Nós temos uma série de regras, não é só isso. Nós falamos longamente durante mais de uma hora ontem sobre competência material e, na maior parte das vezes, o que nós teremos aqui são regras relativas à competência territorial. E é por isso que para o nosso último encontro, para o encontro de sexta-feira, nós acabamos não indicando nenhuma bibliografia específica, porque a maior parte dos manuais que a gente costuma estudar e que a gente indica como bibliografia obrigatória para a nossa matéria, eles acabam seguindo mais ou menos a mesma linha do código. E não estabelecem essa mesma abordagem, como é estabelecida pelo professor Figueiredo Dias, de colocar a ordem de resposta às perguntas. De nada adianta eu começar respondendo competência territorial se eu não sei se não há, eventualmente, um juízo materialmente competente. E como são poucos autores que fazem isso, eu preferi fazer uma abordagem quase que autoral, inspirada nas aulas que eu tive com a professora Clara Román Borges, que é uma grande especialista na matéria de jurisdição e de competência, em vez de propor algum texto aqui para vocês. Nos comentários à competência territorial, a gente passa a ter mais matéria, mais conteúdo. Eu estou indicando hoje a obra do professor Badaró, que é muito boa, indico também a obra do professor Madeira e há o comentário da ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, do STJ. Ela foi professora da USP, do Departamento de Direito Processual, e ela hoje é corregedora-geral do Tribunal do STJ. Ministra que atua nas câmaras, nas turmas criminais do STJ, na sexta turma. Então, é uma pessoa extremamente experiente, tanto do ponto de vista acadêmico quanto profissional. E ela faz os comentários de competência no que eu considero o mais completo Código do Processo Penal comentado que nós temos. Ele é organizado pelos professores da USP, na RT, e considero, do ponto de vista profissional, um dos mais completos, e a parte acadêmica é bastante completa também. Há um código comentado do professor Fauzi, Canção e Choukri, que é muito profundo na parte acadêmica, mas como ele próprio faz toda a análise, eventualmente algumas questões não estão tão completas quanto as outras. O que eu gosto desse código é que, como a matéria é dividida, cada autor pode aprofundar bastante determinado tema e não se perde fôlego nesse sentido. Então, para complementar o estudo de vocês com relação à competência territorial, eu indico a consulta a essas obras. Então, nós teremos que ir para o código hoje. Nós não temos como fugir muito disso. O interessante é que existe uma sequência mais ou menos lógica, que não é bem aquela seguida pelo código, então recomendo que vocês acompanhem aqui pelo nosso plano de aula. E a primeira regra que nós temos, a regra de foro comum, é que, tratando-se de crime de resultado, tratando-se de crime que exige um resultado material para sua consumação, nós teremos o local da consumação do crime como o foro competente para o julgamento do fato. Então, aconteceu um homicídio. Eu disparo em alguém aqui em Curitiba. A pessoa é levada até o Hospital Angelina Caron, em Bocaiúva do Sul.
ou em Quatro Barras, eu não me lembro agora, acho que é Bocaiúva do Sul, que fica o Hospital Angelina Caron, e ele morre lá, o crime de homicídio se consuma com o resultado morte, portanto, o julgamento, né, acontecerá perante o tribunal do júri de Bocaiúva do Sul e não de Curitiba. Tá? Essa é a regra geral que o código estabelece. O foro competente será o foro do local de consumação do crime. Tá? Nós poderemos ter aqui algumas questões um pouco mais complexas do ponto de vista do direito material. Se nós tivermos um crime tentado, né, um crime que não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente, inciso 2º do artigo 14 do Código Penal, o foro competente será o foro da prática do último ato de execução. Então, se eu tiver uma tentativa de homicídio, eu atiro na pessoa em Curitiba, ela é levada até o Hospital Angelina Caron, em Bocaiúva do Sul, e ela recebe o tratamento e sobrevive, o foro competente é o local do meu último ato de execução, que é Curitiba. Então, quem julgará será o Tribunal do Júri da comarca de Curitiba. Por outro lado, existem crimes que não exigem um resultado para a sua consumação. Então, eles vão seguir a regra do inciso 1º do artigo 14 do Código Penal, que são os crimes formais e eu acabei colocando aqui de atividades, peço que corrijam no plano de vocês, crimes formais e os crimes de atividade ou de mera atividade, ou, como preferem alguns autores, os crimes de simples conduta. Tá? Nesses casos, há crimes que não exigem a ocorrência de um resultado para sua consumação. Aquilo que o professor Nelson Hungria chamava de crimes de consumação antecipada. Segundo o ministro Nelson Hungria, nos seus comentários ao Código Penal, crimes formais são aqueles cuja consumação se alheia ao chamado eventus damini. Então, você não exige que ocorra um evento danoso, que não ocorra um efetivo resultado de lesão ao bem jurídico para que o crime se considere consumado. Exemplo disso é o que eu estava tratando com os alunos no nosso grupo de Direito Penal Econômico neste sábado. Crime de corrupção. Está lá no artigo 317, corrupção passiva, é o ato do funcionário público solicitar para si ou para outro uma vantagem indevida em razão do cargo que ele ocupa. Vejam lá, vocês são parados por um agente de trânsito, que estão dirigindo falando do celular. O agente de trânsito diz para vocês, eu vou te multar, a não ser que você me pague aqui uma determinada quantia. Mesmo que você não pague a quantia e ele lavre a multa de vocês, o crime de corrupção, caracterizado pelo ato de solicitar, restará consumado, porque o tipo penal não exige que o funcionário público viole o seu dever de função, nem tampouco que ele, de fato, receba a sua vantagem ilícita. Então, nesses casos, tratando-se de um crime formal, o crime estará consumado com a execução do ato. E qual será o foro competente? Bem, o foro competente será o do local em que ele praticou esse ato de execução. Do mesmo modo, existem crimes que são crimes de simples atividade, isto é, crimes que sequer prevêem a ocorrência de um resultado. Basta que você pratique alguma conduta, independentemente de ela poder provocar algum resultado futuro, que o crime se considera consumado. É o caso, por exemplo, do falso testemunho. O falso testemunho não provoca qualquer espécie de resultado, mas se você, na condição de testemunha, perito, contador, etc., faz afirmação falsa ou omite uma informação que você deveria dizer, narra a verdade de maneira incompleta, você comete um crime. Ainda que isso não provoque qualquer espécie de transformação no mundo exterior. E aí a simples prática dessa atividade considera o crime consumado. E, portanto, o local desse falso testemunho, o local dessa atividade é que será o foro competente.
Essa é a regra geral do Código Penal que está lá estabelecida no artigo 70. Tá bem? Agora, haverá casos em que nós não saberemos qual é o local da execução do crime. E nós precisaremos adotar uma regra subsidiária. O artigo 72 do Código do Processo vai estabelecer uma regra, né, de foro subsidiário do foro comum. E a regra é basicamente a seguinte: se eu não souber onde o crime foi praticado, o foro competente será o do local do domicílio do investigado ou do acusado, certo? Então, eu consigo pensar aqui de cabeça em dois exemplos. Um que a professora Clara utilizava em sala de aula. Você descobre que aconteceu um homicídio. Como? Você não viu o crime acontecendo, mas apareceu boiando no rio um corpo. Você começa a investigar e descobre que aquele corpo foi morto por uma pessoa. Você encontra um fio de cabelo, de DNA, puxa, né, faz todo um CSI e descobre que o autor do crime foi determinada pessoa. Você não consegue saber exatamente onde a pessoa foi morta, né, nem mesmo onde a pessoa morreu. Às vezes o corpo saiu boiando de uma comarca e veio parar em outra. Você não sabe em qual delas, ainda que você possa até saber onde foi que foi efetuado o disparo, você não sabe em qual daquelas comarcas o corpo morreu. Qual que é a regra? Bem, se eu não consigo estabelecer o local da consumação do crime, a regra que eu preciso atender é a regra do domicílio do réu. Outro exemplo. Vocês pegam um ônibus aqui em Curitiba para ir até Foz do Iguaçu. No meio do caminho, vocês percebem que, ou melhor, na chegada em Foz do Iguaçu, vocês percebem que uma mala de vocês foi furtada. Você não sabe onde a mala foi furtada, você não sabe se o furto aconteceu quando parou ali em Três Pinheiros para o lanche, vocês não sabem se alguém entrou no compartimento de bagagem no meio do caminho para furtar, vocês não sabem se o furto aconteceu na rodoviária aqui em Curitiba, na hora que estava partindo, se aconteceu na rodoviária de Foz, na hora que vocês estavam chegando, vocês não sabem. Né? Mas vocês acabam descobrindo, uma pessoa é encontrada lá em Foz do Iguaçu com a mala de vocês, e aí como vocês não conseguem dizer exatamente onde foi o local correto para o processamento desse crime, será o local do domicílio deste autor do fato, né? O local do domicílio do acusado. Essa é a regra, né? Essas são as regras básicas, as regras gerais do Código do Processo. Mas não dá para entender muito bem a racionalidade delas. Digamos que nesse caso do ônibus, a pessoa que furtou os pertences de vocês, ela não mora nem em Curitiba, nem em Foz do Iguaçu e nem no meio do caminho. Essa pessoa mora em Goiânia. Vocês vão ter que processar o crime, né? O crime será processado perante o juiz da comarca de Goiânia. O Ministério Público de Goiânia terá que oferecer denúncia perante o juízo de Goiânia, porque como vocês não sabem onde o crime aconteceu, nem onde ele se consumou, vocês precisam, como é que se diz? Vocês precisam, né? O sujeito deverá ser processado perante o juízo de Goiânia. Lógico que haverá aí algumas questões peculiares. Por exemplo, pode-se discutir no crime de furto se o crime de furto estava verdadeiramente consumado ou como ele foi encontrado como pertence, né? Não estava, portanto, aquilo que a jurisprudência passou a chamar posse mansa e pacífica da res, da coisa, que seria um crime tentado e aí seria o local do último ato de execução. O último ato de execução, ainda que tivesse uma subtração em algum local, você não sabe onde é, o sujeito estava portando a bolsa em Foz, comumente esse crime seria processado em Foz. Mas é algo bastante complicado, né? Digamos que, na verdade, não furtaram uma mala, furtaram o telefone celular de vocês. E vocês não conseguem identificar onde ele está, vocês ligam o dispositivo antifurto do telefone e chegando em Foz, 2, 3 dias depois, pinga esse dispositivo em Várzea Grande, né? Vai saber como que o dispositivo chegou até lá. E aí você encontra ele com alguém que confessa a prática do crime. Eu furtei, mas eu não lembro exatamente onde foi, em que momento, né? Onde você vai processar? Vai processar perante o domicílio, né? É uma regra que não faz muito sentido porque as provas não vão estar no domicílio do réu. As provas estarão naquele trajeto de ônibus, por exemplo.
né? Ou no caso do homicídio, do corpo que desce boiando. Às vezes, se for um homicídio cometido mediante paga, ou mediante promessa de recompensa por um assassino profissional, quem sabe ele mora em um local completamente diferente, né? O sujeito mora em Rondonópolis, e aí você vai ter que ir lá até o Mato Grosso para fazer o processo criminal, quando todas as provas, por exemplo, estão aqui. As vítimas estão em Curitiba, as filmagens estão em Curitiba, a família eu falei as vítimas, as testemunhas estão em Curitiba, a família da vítima está em Curitiba, né? Mas o processo vai seguir lá por causa dessa regra um pouco estranha do Código de Processo Penal, né? Mesmo na regra geral do foro comum, local de consumação do crime, né? Todos os atos de execução aconteceram em Curitiba. O disparo foi em Curitiba, a briga foi em Curitiba, as testemunhas estão em Curitiba. Mas o sujeito é levado até, sei lá, o Hospital do Rossio, em Campo Largo, e ele morre em Campo Largo. Por que esse júri precisa acontecer em Campo Largo e fazer com que todas as testemunhas ou se desloquem até Campo Largo para serem ouvidas, ou pior, você tenha que deprecar, né? Fazer o que a gente chama de carta precatória. Um juiz pede que outro juiz de outra comarca realize os atos processuais que não poderão ser realizados naquela comarca. Fazer com que outro juiz tenha que ouvir as testemunhas, ou fazer com que elas tenham que ser ouvidas por videoconferência, né, perdendo toda a pessoalidade daquela audiência. Eu estou percebendo agora, abrindo um parênteses, nesse momento de pandemia, agora com a volta dos prazos, que há uma série de problemas, né, nos atos processuais realizados por videoconferência. Entendo que nos casos em que eles são necessários, quem sabe, né, seja bom que os tribunais permitam que esses atos aconteçam. Agora, você perde muito, né? Você perde em termos de entonação de voz, você perde algumas estratégicas, algumas interrupções estratégicas, aquela pessoalidade do ato fica perdida e trata-se de um procedimento bastante amorfo, né? As pessoas podem desligar suas câmeras, você não tem toda aquela tensão do ambiente presencial. Então, se o juiz, né, ou melhor, se o código estabelecesse que a regra deveria ser a do local onde os fatos, ou a maior parte dos fatos dos atos executórios aconteceram, ou então, né, uma regra difícil de se estabelecer de maneira dispositiva, mas que a competência seria do local onde houver o maior número de provas, isso permitiria um julgamento mais racional, né, e evitaria que eventuais atos precisassem ser deprecados. Eu estava prestes a fazer uma audiência no começo desse ano, ela acabou sendo cancelada por outros motivos, não foi nem por conta da pandemia, mas o processo tramita perante uma comarca na região central do estado. O fato teria acontecido na região sudoeste do estado, sudoeste do estado, né, a 200, 300 quilômetros dali. Seriam ouvidas cerca de 120 testemunhas. Sabe quantas residem na comarca do juiz? 0. Todas as testemunhas da acusação e da defesa moram em outros lugares, né? Moram em Francisco Beltrão, Santo Antônio do Sudoeste, Salto do Lontra, Nova Esperança, uma série de outras comarcas. Nenhuma mora no foro perante o qual está tramitando a ação. O juiz teria que ouvir todas essas 120 testemunhas por videoconferência. Teria que ficar um advogado nosso da equipe lá no juízo competente, um outro advogado lá junto com as testemunhas para fazer pergunta, acompanhar o ato em si, porque seguiram a regra, ou a gente está até argumentando perante o STJ que não seguiram a regra, mas enfim, porque teve que seguir alguma lógica ou a falta dela para estabelecer a competência territorial. Isso cria uma série de problemas, né? Essa regra do domicílio do acusado é uma das mais bestas. Isso sem falar na regra do artigo 73, que cria uma espécie de foro facultativo, né?
Diz o Código de Processo Penal que, quando se tratar de ação penal privada, né, nos casos de ação penal privada exclusiva, em que a legitimidade ativa está atribuída à vítima ou ao seu representante legal, né, não são aqueles casos que eu mencionei a vocês no início, de ação penal privada subsidiária da pública, quando o Ministério Público não promove a ação no prazo legal e aí você habilita a vítima. Não, eu estou falando dos casos em que a própria legislação diz que compete à vítima assumir a postura ativa de querelante no processo penal. Nesses casos, o Código estabelece uma faculdade que poderá ser exercida pelo querelante. O querelante pode escolher se ele processa o querelado no local onde houve a consumação do crime ou no local do seu domicílio. E o acusado escolhe, o querelante escolhe. Né? E isso pode acabar colocando um ônus gigantesco sobre o querelado. A regra faz sentido dentro da lógica que o CPP estabeleceu, porque ele diz, né, você pode escolher entre o local do crime, que deveria ser a regra geral, ou o local do domicílio do acusado quando você não souber. Em tese, o local do domicílio do acusado é mais conveniente para o acusado, talvez nem sempre será para o querelante, mas diz que o querelante pode escolher. E aí trata-se de uma eleição de foro. A defesa do querelante, né, pode acabar escolhendo, por exemplo, o local que sabe que tem um juiz mais rigoroso. Ah, eu sei que nesse local o juiz não é amigo dele, vou fazer o processo lá. Ou então, um caso que acabou acontecendo aqui no estado do Paraná. Havia um jornal de circulação local, principalmente em Curitiba, mas era um jornal importante no estado todo, que fez uma série de reportagens contra magistrados, né, falando de vencimentos e de vantagens, etc. E os jornalistas daquela reportagem foram processados, cada um por um magistrado em um local. Toda a reportagem aconteceu aqui em Curitiba, onde era a sede da edição, mas o processo aconteceu um numa comarca do sul, uma comarca do norte do estado, um no litoral, um no norte pioneiro, e distribuíram as ações para fazer o seguinte, para fazer o quê? Né? Como havia uma associação de magistrados, a associação poderia ter proposto ação aqui em Curitiba, perfeitamente, mas preferiram dividir esse dissídio para quê? Para que os réus tivessem que ficar viajando e contratando advogado para defender em cada um dos lugares. Né? É uma forma de lawfare, algo que eu estava falando aqui com quem está presente no Zoom antes do encontro, né? Com lawfare, eu já tinha escrito no chat, mas eu vou escrever ele aqui de novo. Lawfare é um trocadilho com a expressão em inglês, significa warfare. Warfare é guerrilha. Né? Então, o lawfare seria uma forma de você travar uma guerrilha jurídica, uma guerrilha judicial. E nada mais guerrilheiro do que isso, né? Você obrigar o teu combatente a guerrear em vários frontes, quando você é mais bem estruturado e tem condições de ter essa atuação. Né? Por sorte, o advogado do jornal acabou fazendo com que esses processos fossem reunidos para evitar que houvesse eventual abuso nesse caso. Né? Então, vejam como o foro facultativo cria ou tem o potencial, eventualmente, de criar uma série de dificuldades para o acusado. O que o código faz na sequência é estabelecer algumas regras especiais para situações especiais. Então, a primeira dessas regras especiais, ou digamos a mais geral, a mais genérica dentre essas regras especiais, vai se encontrar lá nos artigos 89 e 90 do Código de Processo. Os dois artigos estabelecem basicamente a mesma coisa. Quando houver crimes cometidos a bordo de aeronaves ou de navios, qual que é a regra que a gente deve estabelecer nesse caso? Bem, ainda que o navio, né, esteja navegando pela área de determinados municípios, né, nós sabemos que se ele estiver no mar territorial, ele ainda está em território brasileiro,
e ele pertence ao território daquele estado, né, que de acordo com a faixa territorial pertence, né, o mar territorial pertence ao território daquele estado seguindo a faixa. Nesse caso, como você não tem como saber exatamente onde o navio está navegando, veja que a gente tem uma regra semelhante àquela regra do ônibus que eu falei para vocês no artigo 72. Qual que é a regra que se estabelece? Né? Principalmente quando o navio sai do mar territorial e vai para águas internacionais. Né? O navio está zarpando, sei lá, do porto de Paranaguá e ele vai para águas internacionais e volta e atraca em Porto Alegre. Qual deve ser o foro competente? Bem, se a gente tem um navio que está chegando ao Brasil e o crime foi cometido, né, em águas internacionais, nós sabemos que, pelos critérios de territorialidade do Código Penal, considera-se cometido no Brasil o crime cometido a bordo de embarcação brasileira. Então, se a embarcação brasileira está vindo, sei lá, da Europa, da África, dos Estados Unidos, de onde quer que venha, e ela está chegando no Brasil e, bum, ela atraca em Paranaguá, a competência será do local em que o navio primeiro atracar. Se o navio tocou primeiro o solo em Paranaguá, bem, a competência para o julgamento será a competência da comarca de Paranaguá. Se, por outro lado, estiver um navio brasileiro que está saindo de Paranaguá e está indo até a Europa e um crime é cometido a bordo da embarcação, o Brasil, se for uma embarcação brasileira, terá territorialidade, terá possibilidade de julgar aquele crime, aquele será um crime ao qual se aplicam as regras do Código Penal, e aí, nesse caso, o julgamento, o foro competente será a comarca de Paranaguá. Agora, se o navio sai de Paranaguá, né, ele não vai direto até a Europa. O que ele vai fazendo? Ele vai fazendo uma navegação de cabotagem, então ele vai de Paranaguá, vai até o Porto de Santos, do Porto de Santos ele vai até o Rio de Janeiro, do Rio de Janeiro ele vai, sei lá, até o Recife ou algum outro porto do Nordeste, né, chega lá até o Rio Grande do Norte, e aí onde é o trecho mais curto, aí ele zarpa em direção à Europa. Então, aquela navegação começa em Paranaguá, mas, como ele está saindo do Brasil, o território competente será o foro do último local do qual o navio zarpou. Será o último ponto do território brasileiro que foi tocado pelo navio antes dele ir rumo a águas internacionais. Isso se o crime for cometido depois que ele zarpar do Brasil. Se o crime for cometido enquanto o navio estiver fazendo aquela navegação de cabotagem, aí nós vamos seguir a regra do artigo 91. Né? Quando for incerto o local do crime, se não for possível determinar a competência de acordo com essas regras, aí ela vai se firmar pela prevenção. A gente vai falar um pouquinho sobre prevenção daqui a pouco, mas a regra da prevenção é basicamente a seguinte: o juiz que despachar por primeiro, o juiz que tiver por primeiro conhecimento sobre aquele fato, ficará competente e isso excluirá a competência dos demais. Uma coisa semelhante, mas é um pouquinho diferente, porque navio navega de forma diferente que a aeronave voa, mas crimes cometidos a bordo da aeronave também. Se a gente tiver um voo, por exemplo, que parte do aeroporto de Cumbica, em Guarulhos, e vai em direção à Europa, e o crime é cometido a bordo dessa aeronave, primeiro que a gente não tem como saber exatamente, né, sobre qual coluna, né, de ar o crime foi cometido. Então ele sai de Guarulhos, ele vai voando, né, por cima do território nacional. Se vocês já viram um mapa de voo, ele vai por cima da terra até ele chegar no ponto mais extremo, aí ele zarpa em direção ao seu destino. Então ele vai sobrevoando ali Minas Gerais, Goiás, né, Bahia, até ele chegar no... Meu conhecimento geográfico não é dos melhores, até ele ir em direção onde ele tem que ir. Né? Então, a gente tem como precisar exatamente sobre qual ponto, né, sobre qual comarca o voo estava voando na hora que o crime foi cometido. Então, a regra vai seguir a mesma, artigo 90, que a gente tem com relação às embarcações.
né? Se o avião estiver decolando, saindo do Brasil, o foro competente será do local em que ele pela última vez decolou. Então, se ele partiu de Guarulhos, bem, o território, né, o foro competente será a comarca de Guarulhos, em São Paulo. Agora, nós temos uma situação curiosa. Tá? Não sei se vocês lembram, houve um tempo em que tinha voo direto de Curitiba para os Estados Unidos. Era um voo que fazia Curitiba-Miami, só que o voo não saía direto de Curitiba para Miami. A aeronave, né, o voo tinha início em Curitiba, a aeronave descia, super estranho, descia até Porto Alegre, abastecia, aí Porto Alegre tinha uma pista maior lá no aeroporto Senador Salgado Filho para decolar, então ela recebia mais combustível, aí de Porto Alegre ela decolava. Então, apesar do voo ter início em Curitiba e não se tratar propriamente de uma escala com subida e descida, os passageiros tinham que aguardar dentro de uma sala especial e não podiam circular pelo aeroporto porque eles estavam, né, a saída do Brasil já tinha sido feita em Curitiba. Você passava pela Polícia Federal em Curitiba, saía do Brasil, mas a aeronave ainda tocava o solo brasileiro em Porto Alegre antes de decolar para os Estados Unidos. Um negócio super esquisito. Para mim, nunca fez muito sentido e o voo depois da Copa do Mundo acabou sendo cancelado. Isso foi em 2014. Nesse caso, como a aeronave ela toca pela última vez o solo brasileiro em Porto Alegre, se o crime for cometido a bordo dela, o foro competente será o de Porto Alegre. Por outro lado, se tiver um voo que está chegando ao Brasil, a lógica é a reversa, né? Independentemente de qual seja o destino final daquela aeronave, o ponto do solo brasileiro que a aeronave tocar primeiro, o local onde ela pousar por primeiro, será o competente. E se a aeronave precisar fazer um pouso forçado, por exemplo, em algum lugar que não seja o aeroporto, né? Vocês vão lembrar daquele caso curiosíssimo em Nova York, que o sujeito teve que pousar no meio do rio, e aquele rio é interessante, porque ele é uma divisão, o rio Hudson em Nova York é uma linha interestadual. Então, digamos que o voo está vindo para o Brasil e ele precisa fazer uma aterrissagem forçada no... Estou pensando no rio aqui que divide, acho que o rio Tietê divide o estado de São Paulo com o estado do Paraná. Ele precisa fazer uma aterrissagem forçada no rio Tietê. Quem será o competente? Nós não sabemos, né? Ele tem que estabelecer mais ou menos onde é que, dentro do rio, qual margem vai ser tocada primeiro pela aeronave. E aí será aquela comarca que julgará eventual crime que tenha sido cometido a bordo da aeronave. E isso, se não for possível precisar qual é o foro competente, se você não souber para qual lado a aeronave encostou primeiro, ela cai exatamente numa divisa territorial ou algo do gênero, aí você vai seguir a regra da prevenção. Ambos os foros tornam-se igualmente competentes e o juiz que despachar por primeiro, o juiz que tiver conhecimento por primeiro daquele fato, passa a se tornar o competente. Com relação a essas outras questões de extraterritorialidade, tem mais uma regra interessante aqui. Se vocês forem lembrar, essa é uma das primeiras matérias que a gente estuda em Direito Penal A. A regra de extraterritorialidade. Existem alguns casos em que a legislação penal brasileira terá aplicação, mesmo que o crime não tenha sido cometido no Brasil. Exemplo disso, né, são crimes cometidos a bordo de embarcações brasileiras fora do Brasil, né? Aí nós temos essa regra própria com relação a embarcações, mas haverá casos, por exemplo, envolvendo diplomatas brasileiros que devem ser julgados em território brasileiro, crimes cometidos por brasileiros fora do Brasil também, né? Crimes cometidos contra o presidente da República fora do Brasil são julgados no Brasil. E o mais interessante de todos, o Brasil tem uma jurisdição universal para julgamento de crimes contra a humanidade. Se um crime da competência do TPI vier a ser cometido e o seu autor pisar em solo brasileiro, o Estado brasileiro poderá processá-lo criminalmente, por exemplo, por genocídio, né? Desde que aquela conduta constitua crime de genocídio. Então, se nós temos um crime praticado fora do Brasil que será de atribuição do Poder Judiciário brasileiro julgar, nós temos duas regras.
A primeira, se o crime for praticado por, eu coloquei no plano ideal brasileiro, mas é por qualquer pessoa que tenha tido já previamente domicílio no Brasil. Se a pessoa já tiver morado no Brasil, né, e cometer um crime fora do Brasil, quando ela chegar em solo brasileiro, o foro competente será o foro da capital do estado do último domicílio que a pessoa teve no Brasil. Então, se eu moro em Londrina, né, cometo um genocídio fora do Brasil, volto para o Brasil, o foro competente para me julgar será o foro de Curitiba. Tá? Por outro lado, se eu tenho um crime cometido fora do Brasil por estrangeiro que nunca residiu no Brasil, né, vem aqui um ditador da África subsaariana que tenha praticado crimes contra a humanidade e ele pisa no Brasil por algum motivo, ou não vamos nem falar de África subsaariana, vamos falar de um caso famoso. Se o al-Bashir, presidente do Sudão, pisa no Brasil, ele poderá ser preso pela autoridade brasileira. E aí, como ele nunca morou no Brasil, onde que ele deve ser processado? A regra do artigo 88 é que ele será processado no foro da capital da República, que hoje, né, já há bastante tempo, mas o nosso código é tão velho que na época do Código Capital ainda era Rio de Janeiro. Mas hoje ele será julgado perante o Foro de Brasília. Tá bem? Então, para todo crime, haverá um único juízo materialmente competente e, ao mesmo tempo, né, havendo vários juízos materialmente competentes, haverá um único juízo territorialmente competente. Porém, né, quando for possível que que um território tenha mais de um juiz materialmente competente, nós precisaremos resolver alguns conflitos pela regra de prevenção. Nós vamos encontrar essa regra de prevenção lá no artigo 83 do Código de Processo Penal. Diz o artigo: verificar-se-á a competência por prevenção toda vez que, concorrendo dois ou mais juízes igualmente competentes ou com jurisdição cumulativa, um deles tiver antecedido aos outros na prática de algum ato do processo ou de alguma medida relativa ao processo, ainda que essa medida seja anterior à instauração do processo, né, pelo recebimento da denúncia ou queixa. Mandou prender, mandou fazer busca e apreensão, o juiz tomou conhecimento do caso, fez uma audiência de custódia, o sujeito foi preso preventivamente, em flagrante delito, foi trazido para uma audiência de custódia, aquele juízo passa a estar prevento para o julgamento da causa. Então, né, nós vamos falar um pouquinho depois, no próximo encontro, sobre a competência por distribuição. Essa é uma outra questão. Né? Por exemplo, aqui em Curitiba a gente tem 14 varas criminais, todas elas são igualmente competentes para julgar qualquer crime que não seja, né, de competência material de alguma jurisdição especial e que tenha sido cometido no território da comarca, do Foro Central da comarca da região metropolitana de Curitiba. Se isso acontecer, poderá haver livre distribuição entre qualquer um desses juízos. Isso a gente chama de competência fixada por distribuição, é uma outra questão. A gente está falando, por exemplo, de casos em que houver dois juízos que são possivelmente competentes. Né? A gente tem um crime, por exemplo, cujo último ato de execução aconteceu em algum lugar que a gente não sabe onde é, né? E não sabe qual foi exatamente o último ato de execução. Os juízes, os foros em que houver sido praticados os atos executórios anteriores serão igualmente competentes, nós resolveremos a regra pela prevenção. Né? No caso daqueles crimes cometidos a bordo de embarcação ou aeronave, você não sabe exatamente qual é o último ponto que ele tocou no território nacional, todos os possíveis pontos tocados em território nacional são igualmente competentes e quem decidir primeiro torna-se prevento e passará a ser o único juízo competente. Então, essa é uma forma muito interessante de a gente resolver aquele problema de haver um único juiz para cada caso penal. Ainda que houver mais de um juiz possivelmente competente, assim que o primeiro juiz tomar conhecimento do fato e der alguma decisão, praticar algum ato,
ele passa a ser o único juiz competente, tá? Exceto se surgir alguma situação que modifique, altere ou prorrogue a competência de outro juiz. E nesse caso de prevenção, a regra mais interessante, ela está no bojo do artigo 71 do Código Penal. O que diz lá? Tratando-se de infração continuada ou permanente, praticada em território de duas ou mais jurisdições, a competência firmar-se-á pela prevenção. Lembra de crime continuado? Artigo 71 do Código Penal. Infrações da mesma espécie em que as primeiras poderão ser havidas como continuação da primeira. O sujeito é um assaltante. Ele assalta um posto aqui em Curitiba, aí ele assalta um posto em Campo Largo, aí ele assalta outro posto em Ponta Grossa, vai assalta outro posto em Irati, né? E você tem uma continuidade delitiva. São todos crimes de roubo. O último poderá ser considerado uma continuação do primeiro. Quem será competente? Curitiba, para julgar o caso de Curitiba, Campo Largo para julgar o caso de Campo Largo, Ponta Grossa para julgar o caso de Ponta Grossa, e Irati para julgar o caso de Irati, certo? Se fosse considerar cada um como um fato individual, essa seria a solução. Contudo, o crime continuado importa obrigatoriamente em um julgamento único. Por quê? Porque essa continuidade é compreendida como uma unidade delitiva. É como se houvesse um único crime que é praticado em reiteradas instâncias, certo? Até porque, qual que é a regra do artigo 71? Se são vários os crimes, você pega a pena mais alta dentre eles, então você tem que fazer dosimetria de todas elas, excluir a pena dos demais e aplicar um aumento correspondente ao número de vezes em que houve a reiteração. Então, você tem que julgar todos em conjunto para poder saber qual das penas aplicar e quais não. Por isso deve haver uma unidade de julgamento. E como que eu decido? Vai ser a do último crime, vai ser do primeiro crime, vai ser a do crime mais grave? Não se sabe. Tá? Para poder permitir que haja um julgamento único, qual foi a regra que o Código estabeleceu? Tratando-se de crime continuado, todos eles serão igualmente competentes. Então, Curitiba será competente, Campo Largo será competente, Ponta Grossa será competente e Irati será competente. Mas eu tenho uma regra que eu preciso ter um único juízo competente. Como que eu resolvo? Bem, torna-se competente qual desses juízes conhecer por primeiro. Se houver um ato praticado em Ponta Grossa, bem, passará a ser Ponta Grossa o competente para julgar todas as 4 infrações. Mesmo a cometida por último, mesmo a cometida por primeiro. E a mesma coisa acontece no caso do crime permanente. Digamos que haja um sequestro. A vítima é arrebatada aqui em Curitiba, e ela é levada até Foz do Iguaçu. Eu não vou parando nas cidades, eu vou simplesmente atravessando o mapa. O que eu preciso fazer? Eu vou pegar todas as comarcas pelas quais a vítima transitou, e aí eu falei, né, geografia, a gente não consegue saber tudo de cor, mas todas as comarcas que eu for atravessar são igualmente competentes. Eu acho que não é o caso de eu pegar um mapa aqui, mas vocês conseguem compreender a gravidade, né? A comarca de Curitiba, o Foro Regional de Campo Largo, aí eu não lembro qual seria a próxima comarca, mas pouco depois vem Ponta Grossa, dali já um tanto vem Irati, depois vem Prudentópolis, depois dali um pouco vem Guarapuava, depois dali um pouco vem várias outras comarcas, até chegar em Cascavel, Matelândia, até chegar a Foz do Iguaçu. Você vai atravessar pelo menos umas 10 comarcas nesse caminho. Qual vai ser a competente? Né? O crime, a característica do crime permanente é que o crime permanente se encontra em estado contínuo de consumação. Então, o crime foi consumado em Curitiba e continua estando consumado enquanto não se interromper a privação de liberdade da vítima. Então, o crime foi consumado em Curitiba, consumado em Campo Largo, consumado em Ponta Grossa, consumado em Irati, consumado em Prudentópolis, consumado em Guarapuava, consumado em Cascavel, consumado em todos esses locais. Quem será competente? Todos eles. E aí o juiz que tomar conhecimento por primeiro do fato tornar-se-á o juiz competente e isso derrogará a competência de todos os demais. Tá bem? Então,
Como nós vimos, né, a nossa regra relativa à competência territorial, ela não faz muito sentido, mas existe uma lógica, né, por menos boa, por assim dizer, que ela seja, existe uma lógica que o código adota e é o que deverá determinar a maneira como os processos são julgados. O problema é que o código estabelece regras que modificam ou alteram a competência. Mas isso será matéria de um outro encontro, né? Nós voltaremos a falar disso em uma oportunidade futura. Até lá, gente, desejo excelentes estudos a vocês. Um abraço e até mais.